Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pai, eu te dou graças por essa palavra, por essa porção que foi lida, e Pai, eu peço que o Teu Espírito me conduza, me use, ou use a minha vida, apesar de mim, e nós possamos aprender algo aqui essa noite, e crescermos juntos, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Deus. Sabemos que somos dependentes do Teu Espírito, somos dependentes da unção, somos dependentes completamente do Senhor. E que dirá eu, que estou aqui, ministrando a Tua palavra, falando das Tuas verdades, e Pai, eu não quero falar de mim mesmo, mas quero falar com propriedades, vindo do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve duas cartas, e alguns estudiosos dizem que tem até uma suposta terceira carta, que ele escreveu aos Coríntios, mas que não foi considerada, né? Não foi, digamos assim, reconhecida. E na primeira carta que Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, né, irmãos gentílicos, irmãos que antes de Jesus eram pagãos, que tinham culturas diferentes, né, e ele conseguiu alcançar, através da sua vida, do seu ministério, através da unção do Espírito, ele conseguiu alcançar essas pessoas, e levou tempo para que Paulo viesse corrigir e firmar essas pessoas na fé. Levou tempo para que Paulo viesse, através do Espírito, convencer aquelas pessoas que certas atitudes, certos comportamentos eram errados. E nós sabemos que uma das coisas que Paulo tenta corrigir na sua primeira carta é o assunto da ceia, era aquele assunto do incesto, daquele jovem que se envolvia com a madrasta, né? Existia uma desordem naquela igreja, e Paulo, ele se deu muito, ele estudou muito, não só o Espírito, mas aqueles irmãos, porque ele amava aqueles irmãos, ele queria que de fato aqueles irmãos fossem livres da ignorância, livres da religiosidade, livres de suas culturas pagãs. E quando Paulo começa a escrever essa segunda carta, ele já escreve de uma forma em que ele vem defendendo os seus ensinos, em que ele vem defendendo o seu apostolado, em que ele vem defendendo a graça, em que ele vem defendendo o Evangelho, defendendo tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E aonde Paulo chegava, aonde Paulo colocava a planta dos seus pés, aonde Paulo estabelecia um trabalho, né, aonde ele começava a evangelizar, onde ele começava a ganhar pessoas para Jesus, sempre quando ele se ausentava, alguém vinha para querer desfazer tudo que Paulo tinha feito, para querer colocar os ensinos de Paulo a nada. E Paulo tinha um esforço muito grande para que essas pessoas não viessem desfalecer na fé. E quando ele começa a explicar nesse capítulo 4, nós precisamos entender que não se começa a carta no capítulo 4, mas já vem de vários contextos. E quando ele inicia o capítulo 4, ele coloca aqui um tema que as pessoas utilizam como tesouros em vasos de barro. E ele começa dizendo: olha, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Eu pergunto para nós essa noite, para você que está nos acompanhando, que ministério era esse que Paulo estava falando? Que foi dado a ele por misericórdia. E se nós formos ler versículos anteriores, nós vamos ver que Paulo, ele estava trazendo um ensinamento para pessoas que estavam agora tentando ser persuadidas por judaizantes. E ele começa a dizer que o ministério da morte, irmãos, e por incrível que pareça, esse ministério da morte em que Paulo se refere era a lei mosaica.
Talvez você pergunte para mim, mas por que ministério da morte? Uma coisa que Deus estabeleceu, uma coisa que Deus usou Moisés, uma coisa que foi escrito em pedras. Por que agora Paulo se refere a esse ministério como o ministério da morte? Porque, irmão, nós sabemos que ainda que a lei tivesse sido estabelecida por Deus através de Moisés, essa lei ela não era suficiente para salvar e nem suficiente para justificar ninguém. E olha só o que é que ele vai dizer no versículo 7 do capítulo 3 do mesmo livro, ou da mesma carta. Ele diz: o ministério que trouxe morte. Como pode algo que Deus estabelecer trazer morte? Mas é como eu sempre digo, se a gente não buscar o contexto, nós vamos sempre criar ensinamentos, doutrinas, pretextos. E muitas vezes uma palavra não quer significar aquilo que nós pensamos. Nem sempre quando se fala de morte está falando no fim de vida. Estão comigo? Nem sempre quando se fala de morte está falando de morte física. Mas olha só o que Paulo fala. O ministério que trouxe morte foi gravada com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que se desvanecente. Não era o ministério, versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Deixa eu dizer algo aqui. Eu iniciei a leitura no capítulo 4, no versículo 1. E ele fala sobre esse ministério. Para que você entenda, ele está falando que o ministério da morte é a lei. E o ministério do Espírito é a graça. Estão comigo? Então por isso que ele diz que o ministério que eles receberam pela misericórdia que foi dada a eles é o ministério da graça. É o ministério do Espírito. Paulo se coloca aqui em uma posição de humildade. Ele diz que não foi por merecimento que ele teve esse ministério. Não foi porque ele era o bam. Não é porque ele conhecia muito das escrituras. Não, mas ele diz, olha, pela misericórdia que me foi dada, nós temos esse ministério. O ministério do Espírito. Agora entenda comigo. Se o ministério da morte era, o ministério da lei era morte, então o ministério do Espírito é vida. Por isso que Romanos ele vai dizer, pois a lei do Espírito de vida. Ele diz, não há mais condenação, porque a lei do Espírito de vida faz parte de mim. E ele continua falando que no versículo 4, que o Deus deste século, ou desta era, ou deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, do incrédulo. Agora deixa eu dizer algo para você. Às vezes, quando nós estamos lendo esse versículo, nós tiramos uma interpretação errônea. Eu mesmo já interpretei esse versículo de forma errada, Sueli. Porque na medida em que nós vemos o nome descrente ou incrédulo, nós queremos ver quem? Pessoas que ainda não têm Jesus. Não é assim? A Bíblia diz, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Ainda que essa palavra ou esse versículo se aplique em pessoas que de fato não conhecem Jesus,
se você for analisar o contexto, ele não está falando dos ímpios. Ele está falando de pessoas de um estilo de vida religioso. Ele está falando que antes da graça existia um outro ministério. Um ministério que mostrava para as pessoas o pecado, que denunciava o pecado. Mesmo que fossem na ignorância, pessoas estavam buscando Deus, buscando ter um relacionamento com Deus, só que buscando de uma forma errada, buscando se justificar de uma forma errada, buscando salvação de uma forma errada. E eu quero dizer algo para nós essa noite: tem muita gente buscando se relacionar com Deus de forma errada, buscando os veículos errados, instrumentos errados, ouvindo palavra de forma errada. Quando Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, são incrédulos e descrentes no tocante ao Espírito da vida, ou ao ministério do Espírito. Sempre foi uma característica dos judaizantes quererem desmerecer a graça de Deus, quererem desmerecer a obra do Espírito, quererem desmerecer o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Porque eu acho que na mente deles, Jesus morrer e nós não termos que fazer nada era muito fácil. E glória a Deus que Ele fez. Porque se fosse esperar por nós, nós não seríamos capazes, irmão. Nós não seríamos capazes de substituir Jesus. Por isso Ele foi o nosso substituto. Por isso Ele nos substituiu na cruz. Por isso Ele se fez maldito. Por isso Ele se tornou condenado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E nós precisamos entender isso. O Deus desse século é Satanás. E Satanás, ele não tem cegado simplesmente o entendimento dos descrentes, dos incrédulos religiosos. Ele tem cegado o entendimento também dos ímpios. Paulo faz questão de dizer descrentes e incrédulos aqui, religiosos, porque eram pessoas que estavam buscando o Senhor de uma forma errada. E ele vai dizer: olha, Satanás tem cegado o entendimento. Satanás tem cegado essas pessoas, de maneira que eles não conseguem ver. Eles não conseguiam ver nem quando eram no ministério da morte. Ele vai dizer: o ministério da morte trouxe, foi o ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, ou seja, em um homem natural como eu e você. Eles não conseguiam enxergar a glória de Deus. Isso aqui é uma figura de linguagem, mas é uma revelação daquilo que seria a realidade nos nossos dias hoje. Tem pessoas que não conseguem ver as verdades de Deus, porque Satanás tem cegado o seu entendimento. E as pessoas têm se moldado, se dobrado a fábulas, a ensinamentos errados. Nós mesmos, quando nós conhecemos a Jesus, e nós somos criados dentro de algum segmento que é mais rigoroso, né? Que tem mais regras, quando nós conhecemos a palavra de verdade, que nós nos libertamos, nós percebemos quanto tempo nós tivemos preso em rudimentos humanos, a ensinamentos de homens. Ah, mas Rodrigo, mas o que você está ensinando, você não é homem? Eu sou homem, mas o ensinamento que eu estou trazendo não é meu, não são ideologias do Rodrigo, eu não estou inventando, eu não estou criando algo aqui e colocando na mente de vocês. O que eu estou fazendo aqui é transferindo,
replicando, passando algo que já está escrito, mas de uma forma coerente, de uma forma correta. Porque, irmão, se nós não pegarmos essa palavra e interpretá-la de forma correta, se nós não buscarmos em Deus a revelação daquilo que Ele está nos dizendo, irmão, nós vamos nos perder em ensinamentos errôneos. Pessoas vão criar doutrinas, pessoas vão criar dogmas, criar até mesmo plataformas, como muitas pessoas já fizeram. Quantas pessoas de outros segmentos religiosos um dia foram cristãos, mas por ter lido e interpretado um texto de forma errada, criaram os seus próprios segmentos, as suas próprias doutrinas, mudaram a palavra, tiraram o sentido disso e daquilo, e pessoas têm seguido, e pessoas acreditam como se fosse a verdade, porque está sendo ensinado dessa forma. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu particularmente acho super importante esse ministério de ensino, de ensinar a palavra de Deus. Uma igreja que tenha uma escola bíblica, ensinar os seus membros da forma correta, motivá-las a não só ouvir o que é falado, mas motivá-las após isso, elas mesmas buscarem na palavra, fazerem as suas anotações, buscarem os originais da palavra, fazerem as suas indagações, para que aquilo que nós estamos falando aqui, irmão, não seja simplesmente algo passado e você engula isso de qualquer forma. É necessário que você faça uma averiguação, é necessário que você venha periciar tudo aquilo que é falado. Pessoas estão mudando os seus estilos de vida, pessoas estão acrescentando coisas hoje que o Evangelho não tem. Pessoas criando moda para dizer que se fizerem aquilo, vão conseguir ganhar pessoas para Jesus, que se fizerem aquilo, vão conseguir atrair as pessoas para Jesus. Mas deixa eu dizer algo, irmão. No tempo de Jesus não tinha nada de muito atrativo, e Ele conseguia impactar a vida de multidões. Sabe por quê? Por causa da autoridade que Ele tinha, por causa da seriedade que Ele tinha, por causa da verdade que estava em sua vida, porque Ele levava a sério aquilo que Ele ensinava. Ele acreditava não só que aquilo que Ele ensinava era verdade, mas Ele mesmo era a verdade. E pode ver nas escrituras, quando você vai ver os evangelhos, em situações em que Jesus estava ensinando, na maioria das vezes o texto se ensinava assim, e se terminava dessa forma: e Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus. Por que ele fala, a palavra fala isso? Porque não era só Jesus que tinha ensinamentos. Antes de Jesus existiam outros ensinamentos, e as pessoas conseguiam receber o ensinamento, e quando eles viam Jesus ensinando, eles diziam: esse ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E as pessoas eram convencidas por aquilo que Jesus ensinava. O que Paulo está dizendo é quase exatamente isso. Nós precisamos aprender, irmão, nós precisamos... Acho que uma das nossas orações deveria ser sempre essa: Senhor, causa em mim fome e sede, não de coisas naturais, mas fome e sede da Tua palavra. Porque, irmãos, não tem uma forma melhor de nós conhecermos a Deus, de nós nos aprofundarmos em Deus, se não for através da Sua palavra. Você pode até dizer para mim que você jejua, que você ora muitas vezes, mas, irmãos, se nós não buscarmos o conhecimento através da palavra, nós vamos ser meros religiosos. Quantas pessoas estão aí fora buscando uma palavra de Deus através de grandes eventos? Bota lá o nome intitula uma pessoa lá, fulano de tal, reconhecido,
através da mídia, mundialmente, internacionalmente, e vai estar perto de você, e você acredita que aquela pessoa vai trazer algo tão especial para você que você precisa estar lá, e você vai numa expectativa naquela pessoa, não é nem no Espírito, não é nem em Deus, mas na pessoa, quando na verdade aquilo que você quer ouvir de Deus está tão próximo de você, está bem pertinho de você, e você não tem disposição para conhecer Deus através da palavra, porque você acredita que é muito mais fácil um homem que tem nome, um homem que carrega uma unção de fato, trazer algo para você, do que você mesmo buscar na palavra. Esses grandes homens de Deus que nós conhecemos, que nós reconhecemos como grandes homens de Deus, eles pagaram um preço para conhecer o Deus que eles pregam. E nós queremos pegar tudo de bandeja, nós queremos pegar tudo da forma mais fácil, né? A unção do micro-ondas, 5 minutinhos, 3 minutinhos, 10 minutinhos, do que você gastar o seu tempo, ou usar o seu tempo, lendo a palavra, e recebendo revelação do próprio Deus, lendo junto do autor. Paulo estava trazendo isso para os irmãos de Coríntios. Ele estava falando: olha, meu irmão, eu paguei um preço. É interessante que Paulo diz assim, ó, mais na frente, ó: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Olha a revelação dele: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Ele está dizendo que esse tesouro era Cristo dentro deles. Esse vaso de barro, ele está dizendo que é eles, trazendo uma figura de linguagem no que diz respeito a quando Deus fez o homem. Deus fez o homem de quê? Do pó. E tem muitas pessoas que usam essa linguagem: nós somos pó, nós somos barro. E ele, para permanecer num nível de humildade, ele diz: nós, como vasos de barro, temos dentro de nós esse tesouro, que é Cristo, que é o Espírito, que é a palavra. Ele diz: para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, olha só, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O que Paulo está dizendo aqui? Que eles poderiam passar por tudo: perseguições, desânimos, tribulações, tudo que ele passou. E ele estava dizendo: olha, nós vamos passar por tudo isso, para que vocês aí que estão recebendo o ensinamento da graça, para que vocês que estão recebendo o ensinamento do ministério do Espírito, não precisem passar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: deixa que nós passemos por isso, deixa que nós sofremos por vocês. É quase que um apelo de Paulo àqueles irmãos: fica com o ministério do Espírito, não retrocede, não dá ouvido a esses falsos mestres. Era isso que Paulo estava dizendo. Por isso que ele diz: o Deus deste século, Satanás continua cegando o entendimento de pessoas. Satanás continua investindo forte para desviar pessoas. Pessoas que têm 20, 30,
anos de cristão, e de repente Satanás chega e diz: olha, essa forma está errada, tu já está há tanto tempo no Senhor, faz dessa forma aqui, coloque isso aqui. E as pessoas se animam, como se Deus estivesse trazendo ali uma revelação, e aí acrescenta fermento. Diga, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando a palavra fala sobre isso, ele está dizendo dos ensinamentos. Os ensinamentos dos fariseus. Os fariseus eram um partido religioso que tinha na época, que era muito bom na teoria, mas quando se praticava, a prática deles eram outras. Um pouco de fermento leveda toda massa. Agora, diga, eu não sou um incrédulo. Diga, eu não sou um descrente. Satanás não cegou o meu entendimento e nem vai cegar. Porque se nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito de vida, aquele que é o ministro do ministério do Espírito, nós não iremos naufragar. Mas nós só não iremos naufragar se nós atentarmos para o que a palavra diz. Abre a tua Bíblia em Efésios. Efésios no capítulo 1. Efésios 1. Efésios 1. Eu vou ler do versículo 3 em diante, para que a gente entenda um contexto aqui. Ele diz nesse texto de Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, ou seja, pessoas de segmentos religiosos, buscando Deus, buscando o Senhor de forma errada, ou seja, foram cegos pelo Deus deste século, amém? Mas só que Paulo, mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu, esse é o versículo predileto do nosso pastor, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele derramou sobre o quê? Sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Uma vez que eu me apego com essa palavra, que ele derramou sobre mim, eu sempre digo, olha, a palavra ela inicia referente no início a esses irmãos, mas como eu sou um cristão hoje, eu tenho acesso a ela, ela se refere a mim hoje, ela me alcança também, não é só os irmãos de Éfeso, mas alcança a minha vida, e o que Paulo está dizendo para nós, o que Paulo disse lá e o que está valendo para nós hoje é isso, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e
entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. No versículo 13 ele diz: quando vocês ouviram, creram no Rodrigo, creram no pastor Décio, creram no que a Techuvá diz. Vocês foram selados na Techuvá, no Rodrigo e no Décio. É assim que diz as Escrituras, irmão? É assim que diz as Escrituras? Não, ele diz: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Diga, o Espírito Santo da promessa é o líder do ministério do Espírito. Nós fomos selados com essa promessa. O selo que nós temos da nova aliança é o Espírito dentro de nós. O Espírito prescruta todas as coisas, o Espírito sonda todas as coisas, o Espírito nos revela que nós somos filhos de Deus. Ele mesmo nos convence disso. Por isso ele exalta o Espírito, o ministério do Espírito e não da morte. E sabe, amado, entendimento tem chegado até nós, sabedoria tem chegado até nós. Nós não estamos na classe dos incrédulos e dos descrentes. Nós não estamos inseridos nessa classe. Não. Nós estamos mergulhados no ministério do Espírito. E é o Espírito que revela para nós todas as coisas. 2 Coríntios no capítulo 2. 2 Coríntios no capítulo 2, versículo 16. Aleluia. Ele diz o seguinte, no versículo 12. O mesmo Paulo escrevendo, ele diz: quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aonde? Em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Aroma de Cristo para Deus. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para estes, cheiro de morte, para aqueles, fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muito, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus.
Amém? Como é que Deus, digamos assim, sente o nosso cheiro? Através de Cristo. Somos como a fragrância do conhecimento de Cristo. Então nós não estamos inseridos dentro da classe daqueles que são descrentes e incrédulos. Nós temos a mente de Cristo. O próprio Paulo vai dizer isso. Nós temos a mente de Cristo. Nós não somos ignorantes. Muito pelo contrário. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar e nos dar a direção. No livro de Oséias, tem um texto que vai falar que o povo de Deus, mais uma vez se referindo a pessoas religiosas, não se referindo a ímpios, mas se referindo a pessoas de Deus, pessoas que buscavam Deus, ainda que de uma forma errônea, mas buscavam Deus, estavam buscando de forma errada. De alguma forma eles foram instruídos e tomaram outros rumos. E ele vai dizer que aquele povo, o profeta vai dizer, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu sempre falo, conhecimento de quem? Conhecimento do Deus que serve. E nos nossos dias, quantas pessoas estão perecendo porque não conhece o Deus que serve. Conhece um Deus que está sendo vendido nas TVs, conhece um Deus que está sendo oferecido nas mídias, criam superstições, criam hábitos que a palavra não ensina. O que é isso? Meios, caminhos, instrumentos errôneos. E as pessoas vão dando crédito a isso, porque falta conhecimento. Muitas pessoas entregam tudo, se frustram, perdem tudo e não querem mais saber de Deus. Falam mal da igreja, falam mal do evangelho, porque foram ensinadas erradas, entraram em um caminho que muitas vezes é sem volta, por falsos mestres, por pessoas que têm um domínio da palavra, mas usa fora de seus contextos e fica enganando as pessoas. Você já ouviu alguém dizer assim: não precisa ir mais à igreja não. Eu posso ter Deus aqui na minha casa, no meu quarto. Deus está preocupado com o meu coração. A internet é uma bênção quando nós sabemos utilizar. Quando essa pandemia apareceu, que foi proibido os cultos presenciais, eu lembro como se fosse hoje. Eu disse algo, falei até com o pastor e outras pessoas. Eu disse: gente, vocês podem anotar isso. Começaram a ser feitos cultos online. E no início foi uma bênção, porque você ficava acompanhando, né? Independente de você estava acompanhando ali os ensinamentos, as igrejas fechadas, e as pessoas se disponibilizando para trazer um ensino para que a igreja não viesse parar, porque a igreja não é essa estrutura, a igreja somos nós. Mas eu senti no meu espírito algo, uma nota saltou dentro de mim. Eu disse: olha, quando essa pandemia passar, muitas pessoas vão se acomodar e não vão querer mais ir às igrejas, porque o entendimento foi, o Deus desse século cegou o entendimento. Chegou agora uma nova revelação, que na verdade não é uma nova revelação, mas sim um novo engano.
em que você pode ficar em casa e receber de Deus ali mesmo. Você não tem mais necessidade de ir à igreja, a internet chegou até você. As igrejas têm esse recurso de transmitir o culto. Você vai deixar de estar em casa com a sua família, com seus filhos, com sua esposa. Você pode sentar com ele na sala da sua casa e assistir um lindo culto maravilhoso. Isso é um ensinamento errado, irmão. Os cultos online, eles não foram criados para que você não viesse mais congregar, não. Os cultos online, eles foram criados por causa de uma necessidade, por causa de um propósito. Houve uma proibição, de maneira que você não podia mais estar presente aqui. Mas as pessoas pegaram isso como regra, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dessas pessoas, de que agora elas não precisam mais congregar, porque elas podem congregar nos seus lares, com as suas famílias, elas podem fazer a ceia nos seus lares, com a sua família, elas não precisam mais ir em um gabinete pastoral, para se aconselhar com o seu pastor, porque ela pode fazer isso através do WhatsApp. Isso é mentira do diabo, irmão. Uma das coisas que Paulo nos ensina é que nós necessitamos da congregação, nós precisamos de ter esse calor um do outro, nós precisamos nos relacionar, o amor ao próximo, a comunhão, isso é congregar. Eu preciso te conhecer, você precisa me conhecer, você precisa saber das minhas necessidades e eu as suas. Eu preciso orar com você, nós precisamos nos reunir, colocar propósitos, colocar ideias, projetos juntos, e isso não se faz através da internet, se faz de forma pessoal e espiritual. Mas o Deus deste século tem ensinado às pessoas, os crentes, que elas não precisam mais disso, porque a internet, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, etc. e tal, tem sido ferramentas em que nós podemos nos acomodar nos nossos lares e não precisamos mais ter comunhão e não precisamos mais ouvir a palavra presencialmente. Eu digo para você, isso é tudo mentira. Nós precisamos sim nos reunir como igreja, nós precisamos sim nos congregar, nós precisamos sim orarmos juntos, nós precisamos chorar juntos. E o diabo tem dito que não. E é o que tem acontecido. Pessoas se decepcionam, pessoas se frustram, aí dizem assim, não quero mais saber de igreja não, porque igreja é tudo igual. Esses pastores são tudo falsos, são tudo mercenário. Quem dera que nós tivéssemos. São tudo falso, são tudo lobo disfarçado de ovelhas. É isso que nós ouvimos de pessoas que estavam crescendo na fé, mas por algum motivo se decepcionaram e agora usam desse artifício de Satanás para dizer que não precisam mais ir à igreja, porque igreja sou eu, igreja sou eu, e aí eu não preciso mais. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes e incrédulos. Descrente é quem deixou de crer, incrédulo é quem deixou de crer, é quem se apostatou da fé. Esses são os incrédulos. É esses que tiveram experiências com o Senhor, tiveram experiências com o Espírito Santo, foram batizados, começaram a falar em línguas e por alguma razão, no percurso, se frustraram e se decepcionaram, e agora dizem, esse negócio de orar em línguas não existe não, isso é coisa da minha cabeça. Esse negócio de unção de cura, se apostataram da fé, porque o Deus deste século cegou o entendimento. E agora eu não sou mais aquele que crê, Suelen, eu sou um incrédulo e um descrente. E Satanás festejando, Satanás e seus demônios festejando, porque agora ele conseguiu mais um para o meu time. Sabe que quando você
ser apóstata da fé, você se torna um aliado de Satanás. Deixar de acreditar naquilo que Deus fez, deixar de acreditar nas experiências que você teve com o Espírito. Eu já vi pessoas assim, que oravam em línguas, foram batizados no Espírito, com a evidência de falar em línguas. Não é somente essa a finalidade, a pessoa ser cheia do Espírito, não é somente essa finalidade. Qual é a finalidade? Orar em línguas. Não é só essa a finalidade, ser cheio do Espírito. Mas eu conheço pessoas que hoje já não falam mais, que hoje já não oram mais, porque agora ele foi ensinado de que isso não existe, de que isso foi só lá no tempo dos apóstolos, foi só aquela experiência lá, e eu não sei nem como é que eu orava. Isso não é para nós não. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Como pode eu ter uma experiência com o Senhor sobrenatural, e por alguma razão eu chego para você e digo, não, aquilo ali foi algo que eu criei, foi algo que eu inventei? Não, irmão. Essa não é a visão de Deus, essa não é a visão de Jesus, essa não é a visão da palavra. Nós precisamos nos manter fortes, nós precisamos nos manter firmes nos ensinamentos doutrinários da palavra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: toda vida que você ouvir algo, toda vida em que você ouvir alguém falar, se intitulando como pessoas de Deus, anote, pesquise. Não simplesmente tome isso como uma verdade absoluta, ainda que seja. Mas você tem um poder de averiguar isso, você tem um poder de periciar isso, para que isso não seja apenas uma informação de alguém que você acha que é de Deus, mas porque você teve convicção e o Espírito Santo te convenceu dessas verdades. É assim que eu faço. Ah, irmãos, eu já discuti tanto com pessoas, no bom sentido da palavra, porque tentaram me convencer com os seus rudimentos, com os seus ensinamentos humanos, por ter mais tempo de crente, por ter teologia, por ter isso, por ter aquilo. Mas eu prefiro ficar com o que a palavra diz, do que essas grandes sabedorias desses grandes homens de Deus. Estão comigo? Nós temos esse acesso. Nós não precisamos estar correndo atrás de ninguém. Nós temos o acesso. Nós temos o acesso. Está diante de nós. Está bem pertinho de nós. O que falta em nós, sabe o que é? Disposição. O que tem faltado nos irmãos é disposição para ler, disposição para buscar, disposição para aprender. É mais fácil nós ouvirmos através de uma pregação, através da internet, do que nós nos apegarmos com a palavra de ontem. É mais fácil. Ainda tem pessoas que usam fora do contexto, porque ele diz assim, está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando eu estou ouvindo a pregação, eu estou ouvindo a palavra. Irmãos, eu não tenho nada, eu assisto muitas ministrações de homens que eu considero de Deus, mas essa não é a forma principal. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, é a palavra da pregação aqui, ó. Não são as pregações que são feitas, ainda que gere alguma coisa em nós, mas se você quer usar fora de contexto, então eu vou dizer o seguinte para você: a fé vem pelo ouvir a palavra, então leia a palavra de forma audível que você ouça. Mas o que Paulo está dizendo é que só a palavra, é só a leitura da palavra que vai clarear as coisas na nossa vida. O autor de Hebreus vai dizer que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, apta para discernir
os nossos pensamentos, separar medulas e juntas, alma e espírito. O que é? É a palavra. Não é os ensinamentos dos homens, é a palavra. O que Paulo estava querendo dizer para os irmãos de Coríntios, para nós concluirmos, era o seguinte: olha, nós temos a palavra, o que nós estamos ensinando para vocês é a palavra. O ministério que nós temos, ele é superior ao ministério da lei, porque o ministério que nós vivemos é o ministério da graça, o ministério do Espírito. Nós carregamos esse tesouro dentro de nós. Nós nem éramos merecedores, mas ele fez questão de habitar dentro de nós. Para com essa ideia de buscar Deus naquilo onde ele não está. Tira da cabeça essa ideia de buscar Deus aonde Ele não está. O mesmo profeta que disse, o povo perece por falta de conhecimento, foi o mesmo que disse, conheçamos e prossigamos. Sabe o que é isso? Há uma continuidade. Cada vez que eu leio a palavra eu conheço Deus. Cada vez que eu leio a palavra eu conheço mais verdade de Deus. Mas é verdade sobre a minha vida. Mais verdades da palavra vem no meu coração. Essa palavra, toda vida que eu leio, pode ser 10 vezes o mesmo texto. Sempre eu vou ver algo que Deus vai revelar para mim ali. Eu posso pregar aqui sobre a mulher do fluxo de sangue 10 vezes, mas as 10 vezes que for ministrar, Deus vai mostrar algo que eu não vi da primeira vez que eu li. A primeira vez que eu li esse texto, que fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos, eu só conseguia ver aquela mulher como uma mulher indigna, sabe, que não merecia nada. Ela queria só tocar nas vestes de Jesus. A primeira vez que eu li esse texto, eu via esse só tocar nas vestes de Jesus, como uma pessoa diz, eu não mereço, eu sou tão impuro, Mas quando eu comecei a colocar os olhos, lendo com a ajuda do Espírito, eu percebi que não se tratava de uma falsa humildade daquela mulher, mas por causa da dificuldade que ela enfrentava, por estar fragilizada, e um monte de gente no meio. Se eu conseguisse só tocar nas vestes daquele homem ali, se eu conseguir chegar, aquele povo era um empecilho, era uma barreira para aquela mulher chegar até Jesus e tocar somente nas vestes. Esse somente nas vestes não era porque ela se considerava uma pessoa improvável não, indigna não. Eu sou a mosca aleijada que pousou na bosta do cavalo do bandido. Eu queria só veste. Não, era nesse sentido. Era a dificuldade diante de uma multidão. Uma mulher há mais de 12 anos, sangrando, anêmica, fraca. Tudo que ela queria era força para chegar naquele homem, pelo menos nas vestes. Essa é a revelação. Mas quando eu fui ensinado no início foi assim. Mas isso não se acha, Tamires, nas pregações que nós ouvimos de uns e de outros. Isso nós só conseguimos absorver através do Espírito, quando nós nos doamos e mergulhamos nas Escrituras. E dizemos, Espírito Santo, me ajuda, mostra para mim. Mostra para mim. É assim que nós conseguimos. Nós não podemos nos dar o desleixo e desprezarmos a leitura da palavra. Nós não podemos nos dar esse desleixo, a esse comodismo de somente nos alimentarmos nas quartas-feiras e nos domingos, quando na verdade nós temos uma ferramenta poderosa diante de nós. Não é a Bíblia aberta na nossa sala que faz a diferença, mas é o quanto eu mergulho nela e busco nela. Estão comigo, irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Espírito Santo, nós sabemos que existe uma grande diferença. Esse 100 faz uma grande diferença. A presença e a ausência desse 100 faz uma grande diferença na nossa vida. Sem o teu Espírito eu não consigo. Sem a tua presença eu não consigo, Pai.
Você pode perceber como faz uma grande diferença o sem e o com. Sem ti eu nada sou, mas contigo eu posso todas as coisas. Contigo eu posso todas as coisas. Com a presença do teu Espírito eu posso extrair da tua palavra revelação, porque a tua palavra ela é uma revelação. Revela quem tu és. Revela quem tu és para nós, Senhor. O que tem faltado muitas vezes em alguns na igreja é a disposição. O que tem faltado em alguns na igreja é a disposição, é a sede, é a fome por essa palavra. É somente essa palavra que vai nos instruir sobre essa terra. Sim, com o auxílio do teu Espírito. Foi sendo ministrando essa palavra que Paulo conseguiu ganhar aquele carcereiro, aquela família. Foi ministrando essa palavra que Jesus conseguia a atenção das multidões. A tua palavra ela não mudou, Senhor. A tua palavra ela continua a mesma. Não se acrescenta, não se tira. Vírgula, ponto, não, ela é essa palavra. Estão aqui neste livro, Pai amado, somente aquilo que o Senhor quis que estivesse. Não há acréscimos de homens. Aquilo que era acréscimo por não ter a tua inspiração nem reconhecido foi. Nós precisamos, Pai, voltar à tua palavra. Nós precisamos, Pai, buscar na tua palavra o conhecimento, a sabedoria. Nós precisamos, Pai, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Por isso o apóstolo Paulo orou a Ti, por espírito de sabedoria e de revelação. Porque nós precisamos, os dias são maus. Satanás tem se levantado com fúria, com força. Assim como a Tua igreja tem usado, Pai amado, a tecnologia, assim como a tua igreja tem usado a internet, Satanás tem se valido disso também. Ele sempre buscou competir, ele sempre buscou desfazer. Nós precisamos estar conectados contigo, Senhor, para que nem tudo aquilo que nós ouvimos venha entrar no nosso coração. Nós te pedimos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Ti, do Teu Filho amado. Nós somos o perfume de Cristo. Nós exalamos o perfume de Cristo. Eu oro para que a nossa igreja, eu oro para que as pessoas que estão nos acompanhando venham ter esse despertar. Nesses últimos dias venha ter esse despertar para o ensino, para buscar a Deus através da Tua palavra. Pai, não estou dizendo aqui, Senhor, que os grandes homens de Deus não sejam influência nas nossas vidas, não é isso. Mas assim como eles têm sido usados por Ti, nós também podemos ser. E que eles não sejam o primeiro recurso, mas a Tua palavra venha ser o primeiro recurso nas nossas vidas. A busca que nós tenhamos, Pai amado, venhamos estabelecer métodos, medidas para mergulhar nessa palavra. Nós temos tempo para todas as coisas, nós temos tempo para brincar, nós temos tempo para todas as coisas.
E nós precisamos, Pai, priorizar. Nós precisamos priorizar a leitura da Tua palavra, de maneira que essa palavra venha entrar no nosso coração. Eu oro para você também que está nos acompanhando, para que essa palavra entre no seu coração, para que você não seja levado por vento de doutrinas, por ensinamentos errôneos de homens, mas o próprio Espírito, o Espírito da lei da vida, tem acesso, liberdade no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu esposo, nos seus filhos. Ele encontre liberdade e a sua vida comece a ser transformada. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa reunião. Te agradecemos, Pai amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir aqui nesse lugar. Eu te peço, Pai amado, vem convencer com o teu Espírito todas essas pessoas que têm se acomodado, achando que não precisa mais ir à igreja, achando que não precisa mais de um aconselhamento, achando que não precisa congregar, achando que não precisa mais ter encontros pessoais na igreja. Não, Pai, Espírito Santo, vem convencer essas pessoas desse engano. Eu oro para que as pessoas venham sim para esse lugar, para ouvir a Tua palavra, para ter comunhão. Sim, Pai amado, eu oro, te peço, usa as nossas vidas como um instrumento, como um canal. Não deixa que nós venhamos, Pai amado, cair no comodismo e não falarmos das Tuas verdades, de não convidarmos pessoas para estar aqui. Não, Pai, vem motivar as nossas vidas, Espírito Santo. Faz algo diferente em nós. Um despertar, um avivamento por dentro. Sim, Deus. É o que eu te peço. Te peço, Pai, que o Senhor nos leve para casa agora, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua poderosa mão. Que o amor do Pai, a comunhão dos santos e a doce consolação do Teu Espírito seja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.